Boa noite, amigos e irmãos. Estamos abrindo mais um trabalho sobre a responsabilidade e a logomarca do Bezerra de Menezes, o nosso querido Nebem, já muito conhecido, através do seu canal exclusivo para ele, logicamente, nesse trabalho especial que temos na noite de hoje, que se inicia com meu grande amigo Luiz Lira Neto. Boa noite, meu amigo, tudo tranquilo? Boa noite, Francisco, nossos amigos do Bezerra de Menezes. Hoje, minha gente, eu saúdo não apenas quem já está se conectando conosco, mas também todos aqueles em diversos locais, países, por isso que eu costumo, não só os que estão entrando agora, mas principalmente os que virão depois, porque as palestras do Bezerra, as lives do Bezerra, ficam postadas no nosso canal no YouTube, não é? Então, eu costumo dizer bom dia, boa tarde, boa noite, principalmente aqueles que virão a acessar essa palestra. E hoje começamos com uma programação muito especial. Eu estou meio corrido porque o tempo vai ser pouco para o nosso grande Luiz Jorge Lira Neto, em virtude de ser um pesquisador, inclusive daquele livro extraordinário, tá certo? O Livro dos Espíritos, os Livros dos Espíritos. E aí nós abrimos nossa programação em homenagem a Bezerra de Menezes, o Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que nasceu em 29 de agosto de 1831. É um cearense de Riacho das Pedras, município cearense de Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, estado do Ceará. E o Lira nos traz um tema assim especial. Doutor Bezerra, seu tempo e sua ação. Então nós vamos fazer uma prece. Todo trabalho espírita requer esse momento especial para que os espíritos amigos vinculados ao Bezerra, a Casa dos Humildes, onde especificamente o nosso amigo Lira contribui, enfim, toda a espiritualidade, principalmente o nosso querido Bezerra de Menezes. Amigo Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade e ampara o nosso amigo, que os seus anjos protetores, os espíritos vinculados a esta casa, e que os acompanhem. Que possamos, assim, usufruirmos das suas pesquisas, da sua palavra, e que todos nós que teremos essa honra, que possamos vibrar pelo nosso amigo, porque somos corresponsáveis pelo seu trabalho. Enfim, em teu nome, que possamos iniciar a primeira palestra, a primeira live dessa programação especial em homenagem ao nosso grande patrono do Bezerra de Menezes, o nosso querido Bezerra de Menezes. Palavra é sua, meu amigo Luiz Lira. Contigo Muito a palavra. obrigado. A satisfação de ouvir. Obrigado pelo convite e esperamos que hoje à noite tenhamos uma boa conversa sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Essa é praticamente a primeira palestra que eu faço sobre ele e é uma pessoa muito instigante. Eu vou fazer assim um panorama, primeiro, do Brasil do século XIX, para a gente ter uma ideia do contexto sobre o qual a vida desta personagem, muito importante para o movimento espírita, mas também importante para o Brasil. E a gente perde um pouco as referências, nós temos a memória muito curta, mas vamos lá, né? É uma atividade que nos enobrece. Então pedimos primeiro permissão a ele para falarmos sobre a sua existência. Ela é uma existência muito complexa, bem além do que as breves biografias que hoje ainda circulam. Mas graças às boas intuições, nós temos o companheiro Luciano Klein, presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, historiador de profissão, que concluiu uma obra, esta sim, bem robusta, já está sendo impressa, para vocês terem uma ideia, 1.300 páginas. É uma verdadeira
dissecou realmente a vida inteira do Dr. Bezerra de Menezes. Então, algumas questões aqui que eu trago advêm de uma conversa que tivemos também com ele. Então, vamos lá, vou apresentar aqui para vocês. Primeiro, assim, bem inusitado são 190 anos, né, que nós vamos fazer agora com o Dr. Bezerra. E nós temos uma visão interessante essa foto, porque ele está usando aqui um fardão daquelas pessoas da época do Império, como deputado que o foram. Então, a abordagem que vamos tecer sobre ele é vinculado a essas fases que aqui estão. Vocês estão vendo aí? Com certeza. Pronto. Então, a fase aqui dele como médico, militar, político, empresário, intelectual, como espírita e como espírito espírita. Veja que dimensão. Porque às vezes a gente analisa a existência de alguém apenas por um aspecto. Mas, a rigor, uma visão como esta, eu teria que recuar nas outras encarnações. Por isso que o plano espiritual permite esta visão mais larga. Aí a gente vê o processo evolutivo de uma pessoa, no qual, nesse mundo de perda de referências, eu coloco realmente o Dr. Bezerra como uma das referências. Então, vamos ver o contexto histórico. O que era o Brasil do século XIX? Não era brincadeira. Primeiro que começou o século muito contaminado pelo sentido de autonomia em relação a Portugal, que nós éramos colônia de Portugal. Então, a Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, os processos mesmo aqui na capitania de Pernambuco. Então, isso trazia aquele desejo de libertação, principalmente depois da Revolução Francesa e a libertação dos Estados Unidos. Isso impactou muito, e as colônias da América do Sul, da América Latina, começaram a se libertarem, né? A sair do jugo do processo colonialista. Então, o Brasil, no começo do século, ele ainda era colonial. Então, o Brasil era, no século XIX, dividido em 3 estados. Você tinha o estado do Brasil, com a capital no Rio de Janeiro, o estado do Grão-Pará e Rio Negro, com a capital em Belém, e o estado do Maranhão e Piauí, com a capital em São Luís. Salvador era a capital para todo o país, jurídica e eclesiástica, e demorou muito tempo. A religião oficial era a católica apostólica romana. No início do século, a nossa população era de 3 milhões de habitantes. Salvador, que era a cidade mais populosa, só tinha 70 mil habitantes. E o Rio de Janeiro, 50 mil. Ao final, já estavam próximos aí de 8 milhões. No século XIX, foi a época dos grandes acontecimentos políticos, guerras, descobertas, a industrialização do país. E tivemos pelo menos 3 guerras, né? A Guerra da Cisplatina, a famosa Guerra do Paraguai, muita disputa pelo poder, vamos ver muito en passant isto. A sociedade era organizada sob estruturas rurais, né? Então a maior parte da população, no entanto, vivia na zona urbana, que não era lá nada organizado. O espaço urbano era se dando a rigor pelos puxados, pelas ruas que iam sendo abertas, pelas construções das casas, sem nenhum rigor. As atividades rurais, elas que sustentavam a economia do país e com base na escravidão. Esta é uma questão à parte, porque o Brasil teve uma das maiores processos escravagistas do mundo, de todas as épocas do mundo, proporcionalmente, em quantidade e na duração. Foram quase 400 anos. E ainda não nos livramos totalmente, numa visão sociológica, do processo da escravidão. Lentamente é que nós estamos saindo deste processo. Não foi a Lei Áurea que determinou que a escravidão, porque a escravidão tem outras formas disso ser. Um impacto muito grande foi a chegada da família real portuguesa, parte da corte, em 1808, logo no início do século.
Você imagine a população do Rio de Janeiro com poucos habitantes, você descarregar uma quantidade enorme de pessoas. Primeiro foi na Bahia, se demorou um pouco, depois ele migrou para o Rio de Janeiro. Então, a discussão sobre a escravidão, ela tomou boa parte desse século. E a abolição, entre aspas, só ocorreu ali no ano de 1888. Aqui tem um erro, né? 89 foi a República. Então, veja que contexto nós estamos. Eu separei aqui algumas datas, consideramos principais e interessantes, não tem todas, eu terei tudo que foi de guerra e de revolta, e com alguns pontos. Primeiro, a família real veio ao Brasil. Veja que impacto, não é? A família real fugiu de Portugal pela invasão do exército de Bonaparte, e ele foi um dos únicos que fugiram. Não se tem na história da Idade Moderna, do século XIX, essa ação. Então, ele foi aconselhado, a Inglaterra o auxiliou, e ele desloca o governo, né, o centro da monarquia, para uma das suas colônias. Isso realmente é muito inusitado. E ao chegar a família real, foi aquele impacto, né, aquela surpresa de como organizar a vida no Brasil, porque não tinha nada. Não tinha a identidade brasileira, que as pessoas acham que foi da guerra, da expulsão dos holandeses, não, muito pouco. Ali se expulsou porque queriam as terras para a produção. Porque o Brasil sempre era a visão de colônia, sempre dependendo do polo da monarquia que estava em Portugal. E com a vinda, desloca-se o eixo decisório. Vem para o Brasil, se começam as primeiras instituições, os bancos, e aí a primeira transformação. Em 1815, o Brasil vira um Reino Unido a Portugal, porque não tinha sentido o rei estar aqui, Portugal ainda invadido pela França, e ele não subia a status também de reino. Então, ao subir de status, o que é que ocorre? Em 1821, é estabelecida uma monarquia parlamentar portuguesa, tanto em Portugal como no Brasil, porque aqui já tinha sido expulso o exército, derrotado o exército francês, e em 1821 começa-se uma pressão para o retorno de Dom João VI, que chegou aqui como príncipe regente, porque sua mãe, a rainha, ainda era viva, e depois do desencarne dela, ele torna-se rei, e as cortes que ficaram em Portugal pressionam para o rei retornar. E ele retorna, e o que é que ocorre? Deixa seu filho, Dom Pedro I, Dom Pedro Alcântara, que institui a independência do Brasil. Que é um processo que todos conhecem um pouco sobre este, mas há uma fase, né, que quando morre Dom João VI em Portugal, as cortes pressionam para que Dom Pedro I venha assumir o reino de Portugal como primogênito. E ele abdica desse trono em função da sua filha, Maria. Ela é que assume o trono em Portugal, e ele continua do Brasil com o nome de Império. É Império porque eles queriam fazer uma diferença entre Brasil e Portugal. Então, é um império que vai de 22 a 89. Nós temos a nossa primeira Constituição, veja, bem recente, menos de 100, um pouco menos de 200 anos, nós tivemos a nossa primeira Constituição, de 1824, mas dá-se um problema com ela, onde quiseram cercear o poder do imperador, que ele era o moderador sobre o funcionamento da questão política do país, de Câmara, o Senado e a Câmara dos Deputados. O que é que ocorre? Dom Pedro, o que é que ocorre em Portugal? O irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel, junto com a mãe, com sua mãe, a Carlota Joaquina, dá um golpe e tira a Maria, a filha de Dom Pedro I, do trono, e eles entram no processo de uma gestão, uma monarquia absolutista em Portugal. Aí as cortes pressionam Dom Pedro renuncia em função do seu filho, um filho de 4, 5 anos de idade, Dom Pedro II, volta a Portugal, consegue derrotar as tropas de Dom Miguel e prende sua mãe e Dom Miguel.
E lá em Portugal ele é o restaurador da monarquia constitucionalista. E ele assume como rei Dom Pedro IV. E aí vem o grande problema do Brasil, porque ele ficou sem cabeça. Uma criança, e aí tiveram que fazer uma junta que iria governar, mas muito complicado o nosso Brasil nessa época. Veja que 1831 é o ano de nascimento do Dr. Bezerra de Menezes, ao mesmo tempo que vem com a ida de Dom Pedro para Portugal. E aí Dom Pedro, aí dá o golpe da maioridade, né, quando Dom Pedro II torna-se com maior de idade com 14 anos, e aí o Brasil passa por um processo até a República de um reinado longo de Dom Pedro II. Nós tivemos uma guerra do Paraguai, você veja que nessa época, Dr. Bezerra já com uma certa idade, e vem a Lei Áurea, são os pontos fundamentais, mais a República de 1889. Então, o Brasil passa por 5 fases política, de sistema de governo. Era colônia, depois Reino Unido, monarquia parlamentar portuguesa, o Império e o Império Constitucional, e depois República. Então, é só para que a gente não perca esse contexto, como os principais fatos do Dr. Bezerra agora, em função dessas conjunturas inteiras, né? Que isso, lógico, que impacta uma pessoa de relevância para a política do Brasil. E é isso que nós vamos mostrar aqui. Então, o Dr. Bezerra nasceu em 1831, se graduou em medicina, não vou entrar em detalhes, né, da questão do nascimento, lá no estado do Ceará, na província do Ceará. Em 56 se graduou em medicina e ele se especializa em urologia. Ele depois vamos ver um detalhe, né, com a tese dele de doutorado. Depois ele é cirurgião-tenente do Exército, né, o segundo, né, e aí também nesse ano de 58 ele se casa em primeiras núpcias, tem 2 filhos, a sua esposa, ela desencarna muito cedo, ele fica com um filho de 1 ano, outro de 3 anos, e ela desencarnou muito rápido, de febre tifoide. Ele foi vereador do Rio de Janeiro, de 61 a 68, foram 2 legislaturas. Ela não é remunerada na época, né? Então ser vereador não era remunerado, isso em função do trabalho dele como médico de auxílio à população mais carente. Ele contrai a segunda núpcia com a meia-irmã da esposa dele, ela é irmã por parte de mãe, da primeira esposa, e aqui vem a primeira novidade, né? Alguns livros falam em 7 filhos, outros falam em 10, mas a nova já vai apresentar ele com 13 filhos, com mais 12, e forma-se 15, ele adotou mais uma. Em 67, ele foi deputado-geral pelo Rio de Janeiro, ele era vereador pela região hoje de Santa Amaro, o terceiro distrito, e deputado, ele podia inclusive acumular. Só que em 69 ele lança um livro sobre a escravidão, mostrando, e a gente vai falar mais na frente, foi muito importante a sua visão para erradicar a escravidão no Brasil. O Congresso, a Câmara, ela é dissolvida em 68, aí ele parte para atividades empresariais, que nós vamos falar mais à frente. Depois ele volta a ser vereador por mais 3 legislaturas. Em paralelo, ele é eleito presidente da Câmara. Ele ficou de 73 a 85 como vereador. Presidente da Câmara, hoje, seria o prefeito da cidade. Então, ele foi prefeito por mais de 8 anos. Inclusive, ele tem um relatório dele, falando das obras que fez no Rio de Janeiro. Veja aí o período de deputado geral, de novo, de 78 a 85. Em 85, pelas biografias, ele sai. Ele fez um discurso que é muito comentado, quando ele assume-se como espírita, e em 1889 ele faz a organização do estudo do Livro dos Espíritos. Ele é o tradutor, primeiro tradutor de obras póstumas, que foi lançado em 1890 e 91. Dr. Bezerra já estava traduzindo essa obra. Foi presidente da Federação Espírita Brasileira de 95 até desencarnar. Em 1905 ele começa as suas primeiras mensagens. Você veja que é uma vida realmente bem agitada, né? Vamos ver agora um detalhamento.
Então, no campo de ação dele como médico, e ele nunca deixou de exercer a medicina, embora com algumas fases, né, nós temos a primeira fase, ele mesmo já como médico residente na Santa Casa de Misericórdia, com um ano já de curso, o curso levava entre 6 a 7 anos. Depois, quando ele graduou-se, ele fez a tese dele com o diagnóstico do cancro. O cancro é uma doença de transmissão sexual, transmissível sexualmente, mas também estava vinculado com aspectos cancerígenos. E ele vai exercer essa função nessa primeira parte como médico urologista. Em 57, ele toma posse na Academia Imperial de Medicina, com a tese, algumas considerações sobre o cancro, encarado do seu lado do seu tratamento, já mostrando a parte prática. Em 58, ele se candidata a uma vaga de professor substituto na seção de cirurgia da faculdade onde ele se formou, mas ele não chegou a exercer. A gente vai ver que ele prefere ser cirurgião do Exército Brasileiro. Então, a atuação dele, profissional, já desde o início, era voltada à população carente. Por isso que ele foi conhecido como médico dos pobres, mas não foram os espíritos que deram esse nome. Isso foram as pessoas com as quais ele atendia no seu consultório, e por conta disso ele foi convidado a ser vereador, a participar do processo eleitoral. Bem, depois da sua ação como médico, tem uma frase dele muito interessante, que é conhecida nossa, que ele diz que o médico verdadeiro é isto, qual seja, não tem o direito de acabar a sua refeição, de escolher a hora, de perguntar se o local é longe ou perto que ele tenha que atender. O que não faz isso, né, quando ele diz o que não acode por estas, com visitas, por ter trabalhado muito, ele não vai no chamado, estou cansado, porque é de noite, é mau caminho, se fica perto ou longe do morro, isso é falando do Rio de Janeiro. Pede um carro para que a pessoa arrume para poder ir se deslocar com quem não tem nem como pagar a receita. Então, ele diz que esse não é médico, é um negociante da medicina que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da sua formatura. Então, aqui ele já delimita a sua posição de ser médico. São as lições, né? No campo militar, ele foi aí quase 3 anos, por 3 anos, do Corpo de Saúde do Exército Brasileiro. Veja como era precária a época do Brasil. Não se tinha bem um exército, você tinha uma guarda nacional e uma guarda do imperador. Não existia uma formação, isso era criado em época de guerra. E como o Brasil estava se avizinhando, se estruturando como país, começou a formar um corpo do Exército, e aí a parte de saúde foi organizada em 56, e o cirurgião-mor era o Dr. Manuel Feliciano, que era professor do Dr. Bezerra na faculdade. Convidou ele para ser seu assistente, e 2 anos depois, o Dr. Bezerra se candidata, em 57, ele presta um concurso para entrar no Exército. Então, ele entra como assistente do Corpo de Saúde, com o posto do 2º cirurgião-tenente. E ele fica até 61, porque em 60 ele foi convidado a ser vereador, porque, paralelo ao Exército, ele fazia também atendimentos às populações carentes. Em 60, ele se candidata, é eleito, mas ao tomar posse, Haddock Lobo, um vereador, um deputado, líder do Partido Conservador, porque Dr. Bezerra, ele era do Partido Liberal. Então, na época, existiam 2 partidos, o Conservador e o Liberal. Muito parecido, né, hoje. Então, por quê? Porque o pai de Dr. Bezerra era presidente do Partido Liberal lá na sua região. Então, Dr. Bezerra, ele nasceu dentro da política e dentro do Partido Liberal desde berço. E ele, assim, continua com essa dentro da política no Partido Liberal, onde ele faz, em seus vários discursos, uma defesa dessa visão liberal, que hoje está muito próximo do direito, que ele defendia a livre iniciativa, a propriedade privada, mas com uma pauta imensa de cunho social. Tanto
que foi acusado por ser comunista e socialista, e seguidor de Jean-Jacques Rousseau. E ele, num de seus discursos, diz, se defender esta pauta é ser um socialista e um seguidor de Rousseau, que assim ele fosse. Então, você veja que era uma discussão muito parecida com hoje nos nossos políticos. O que é que aconteceu? Eu ia ser denunciado que ele não poderia acumular dois cargos públicos, seja tenente do Exército, que era remunerado, com vereador que não era remunerado. Veja que decisão. Ele requer da baixa no Exército. E para seguir a carreira de político, e ele diz isso que fez pela esposa dele, querendo dar uma posição. Mas ele abre mão aqui de uma renda vitalícia para algo que não tinha renda, que ele teria que sustentar com o seu trabalho de médico. E aí ele toma essa decisão, segundo ele foi dessa forma, e ele cai na ação política. Ele não foi um político, veja, 25 anos como político, numa situação do Brasil que estava com Dom Pedro II, se avizinhando a Guerra do Paraguai, que foi entre 65 e 64, 61 e 64, e a disposição dele, porque o Partido Liberal era o imperador, ora formava o gabinete político. O gabinete é como se fosse o ministério, é como se fosse o primeiro-ministro. O chefe do gabinete era o primeiro-ministro que compunha os demais ministros. E, por conta de ter personalidades liberais e conservadoras, e o imperador era o chamado poder moderador. Mas é um jogo político muito grande. Os primeiros gabinetes no Brasil, eles começaram com o Partido Liberal. Depois, em seguida, por mais de 13 anos, o imperador passou para escolher conservadores. Então, quando ele assume pelo Partido Liberal, ele faz uma defesa intransigente da população. Inclusive, ele faz críticas ao imperador Dom Pedro II, dizendo que a nação que ele gostaria de ter era uma nação no qual o povo não ficasse aos pés do rei, da monarquia, mas a monarquia a serviço do povo. Ele se dizia monarquista constitucionalista, ou seja, o sistema que estava, ele não se colocava como republicano, e aí ele, nesse trabalho de vereador, então esse livro do Luciano vai trazer alguns discursos dele como vereador, e as ações dele como vereador, né, cuidando da saúde pública, cuidando do reordenamento da cidade do Rio, porque já existia um crescimento muito desordenado, um célebre discurso dele a favor de retirar o matadouro público que era dentro da cidade do Rio, e ele queria colocar nos arredores. Ele faz essa defesa do ponto de vista sanitário, ele faz a defesa de acabar com os mocambos, ordenando, porque diz que era um local de grandes vícios, e faz a defesa na sua fase de deputado. Deputado, ele só tinha uma ajuda financeira, uma ajuda de custo. Então, você veja que é um trabalho, na época, bastante de desprendimento. Então, ele, quando ocupou a presidência, né, da Câmara, que seria o prefeito, ele faz um relatório dizendo: olha, eu encontrei a cidade com, sei lá, 70 pavimentos, pavimentos, eu deixei com 400 mil, eu retirei o matadouro, reordenei a cidade, e começa a falar as suas ações como prefeito. Ele fez uma defesa das matas em torno do Rio de Janeiro, inclusive solicita, ele como deputado, ele inquiria fortemente aos ministros, e de forma muito incisiva. Os discursos de Dr. Bezerra é muito interessante lê-los, porque ele vai revelar um homem de ação, de energia. Essa visão um pouco caricata que nós temos do Dr. Bezerra no plano espiritual, ela, no plano físico, era um homem de ação. Um homem que não fugia a nenhuma disputa na tribuna, mas com elegância. Ele tinha uma elegância,
ele tinha uma fina ironia, ele tinha momentos de humor, né, humor fino, sem nunca passar para trás nenhum dos seus correligionários. Olha que na cadeira, né, na Câmara, tinha pessoas de grandes expoentes. Você tinha o Joaquim Nabuco, Quintino Bocaiúva, você tinha um Rui Barbosa, e todos eles interpelavam o doutor Bezerra e gostavam de vê-lo discursar, porque era muito, muito interessante as argumentações do doutor Bezerra. Então, ele defendeu o reflorestamento do Rio e, com isso, entrou no plano de trabalho e no orçamento do gabinete para restituir. E ele foi um dos pioneiros que solicitou a desvinculação do curso de farmácia do de medicina, porque farmacêutico, dentista, era uma especialidade do médico. Então, na farmácia, você veja, né, que ele já aderia à questão do remédio, que mais na frente ele foi médium receitista, né, passava receitas em cima de remédios homeopatas. Então, ele defendeu, porque antes era uma especialização de 3 anos, e ele disse que ele ia propor, em 1880, o detalhamento do curso. Mas nós procuramos essa lei não foi publicada, depois o Luciano Klein disse que realmente ele não chegou a submeter, mas bem mais na frente, só no começo do século XX que isso foi ocorrer. Você veja que visão. Outra visão dele, ele defendeu e colocou uma proposta de projeto para o 13º dos trabalhadores domésticos. Isso aqui ele já preparando, quer dizer, que visão, né? Bem larga, em todo ponto de vista trabalhista. Ele fez uma defesa de saneamento das indústrias do fumo, dos transportes. Bem interessante essa fase do político dele, porque quando a gente estuda os discursos do Dr. Bezerra, a gente estuda a história do Brasil. Ele tinha uma ligação tão forte com a comunidade portuguesa que elas ofereceram uma pintura de corpo inteiro do Dr. Bezerra para ser colocado na Câmara Legislativa. E hoje ainda existe essa foto, esse quadro. Então, é uma coisa bastante relevante, porque você veja, mais de 5 legislaturas como vereador e como deputado, 3. Isso são as biografias atuais, mas aí o Luciano Klein já mostra que ele continuou se candidatando a deputado, inclusive na época da República. Chegou a assumir por 3 meses, mesmo sendo espírita. Se coloca aqui algumas biografias que ele, em 85, deixou a política para entrar no espiritismo, mas não. Ele continua até o final da existência dele, sendo político. Ele foi presidente do Partido Liberal até a sua desencarnação. Aqui nós colocamos algumas contribuições dele, né, com relação a obras públicas, a redação. Ele fez uma redação do orçamento, embora não tenha o nome dele, mas sabia que ele estava à frente. Então, era uma pessoa que tinha uma visão, tanto do ponto de vista empresarial, que ele exerceu, cargos empresariais, ele tinha uma visão sobre o sistema de transporte interessante, porque ele fundou uma empresa de transporte. Então, este é um campo que a gente precisa entender a formação de uma pessoa com o Dr. Bezerra. Porque a gente tem aquela ideia dele candidamente no plano espiritual, orando para Deus, como fosse uma figura de um anjinho. Isso é uma caricatura. Ele era um homem de ação, o é ainda hoje. Então, é uma pessoa de um extremo conhecimento, que a gente vai ver agora, como intelectual, no campo político, no campo da sua profissão. Quer dizer, uma pessoa de alto nível, tanto do ponto de vista intelectivo quanto moral. Você veja, quando nós atingimos esse nível de estabilidade, em que nós nos transformamos, não é? Nós nos transformamos no vetor do bem, de desenvolvimento do bem, no campo material, no campo espiritual e no campo do intelecto. Está ficando interessante, né? Vamos ver o que mais a gente pode entender dele. Olha aqui um dos quadros dele. Muito bom.
o que é que ele diz como político? Ele diz o seguinte, olha, a política, como eu a compreendo, não é uma especulação dos homens, é uma religião. Você vê como religioso ele era, ele entendia a política como uma religião, ele entendia a medicina como um sacerdócio. E a gente vai vendo que religião para o doutor Bezerra é algo de maior profundidade. Né? Ele diz que é a chamada religião da pátria, tão sagrado e obrigatório como o culto das verdades eternas que constitui a religião de Deus. Ele se dizia católico, mas ele não era um católico muito praticante. Mas ele tinha essa acepção muito forte de que, para ele, tudo tinha um sentido religioso de maior profundidade. Agora vamos ver ele com o empresário. Quando a Câmara foi dissolvida em 68, o que é que ocorreu? Ele foi para o lado empresarial. Então, ele foi o sócio fundador da Companhia da Estrada de Ferro Macaé e Campos, né, no estado do Rio de Janeiro. Em 73, ele foi diretor da Companhia Arquitetônica de Vila Isabel, e ele participou da urbanização desse bairro, abrindo avenida chamada Boulevard, né, porque tem muita influência francesa. Em 75, ele foi presidente da Companhia Ferro-Carril de São Cristóvão. Ferro-Carril, você tinha aqueles trilhos de ferro, aí tinha um bonde com aquelas rodas de ferro puxado por burros. E ele foi presidente. Por isso que nos discursos dele, junto com os ministros, ele botava quente em cima dos ministros, mostrava como devia ser presidido. Me chama a atenção ele criticando o Marquês de Caxias, né, o futuro Duque de Caxias, dizendo que o gabinete escolheu, tanto para a Marinha quanto para o Exército, para a Guerra do Paraguai, só pessoas do sistema conservador, porque ele era liberal, né? E depois ele fez uma crítica ao ministro da Guerra presente, eles chamavam o ministro da Guerra, e foi dizer, olha, vocês estão aforreando escravos. Até eu fiz uma anotação nesse livro, né? É um livro que é sobre os discursos do Dr. Bezerra de Menezes, é um livro de 1986, publicado pela Câmara do Congresso, da Câmara Federal do Brasil, organizado pelo deputado Freitas Nobre, aonde ele escolheu alguns discursos do Dr. Bezerra, né? Mas esse trabalho do Luciano, ele vai ter mais discursos. Então, ele lá disse, olha, vocês estão aforreando escravos para que eles vá à guerra e estão morrendo aos montes. Como é que você pode tratar a questão da escravidão dessa forma? Então, ele faz uma defesa de que estrategicamente devia recolher os chamados voluntários da pátria, colocar ele em Santa Catarina. Em Santa Catarina, essas pessoas teriam um treinamento e uma adaptação ao frio, porque se diz, vocês estão trazendo muita gente do Norte e do Nordeste, diretamente para a batalha no inverno, no extremo frio, onde eles não estão acostumados, eles estão morrendo. Então, cada vez mais morrem, mais vocês vão atrás. E agora com essa de estar alforriando escravos para a batalha. Aí alguns dizem, faz uma parte dizendo, mas eles estão defendendo a pátria deles. Aí doutor Bezerra, não. Um cativo não defende dessa forma. Vocês deviam deixá-los, treiná-los, porque, inclusive, se o exército inimigo der a má fortuna, ou seja, entrar no Brasil adentro, a gente não tem ninguém para defender o Brasil aqui dentro, porque todos estão na guerra, inclusive a Guarda Nacional, que ele achou um absurdo, você não tem o chamado uma reserva do exército para fazer frente a uma defesa. Aí, quer dizer, ele dá uma aula sobre de lógica, de estratégia militar. Este é o nosso homem. Então, ele foi empresário. Não é? Aí a gente disse, não, mas ele não era pobre, não foi pobre o tempo todo. Ele não foi. Mas a gente começa a entender que depois desse período ele volta à política. Vamos ver aqui ele voltando à política. Agora veja o que ele diz do empresariado. O equilíbrio entre o progresso material e o aperfeiçoamento moral constitui a verdadeira ordem social e é também a condição essencial a toda a nação. Você veja o equilíbrio. Você imagina você trabalhar com o doutor Bezerra, né?
o prestígio que ele tem, a forma como ele tem que lidar e a inteligência dele. Ele tinha um tino administrativo, é isso que eu gostaria de dizer, muito grande, muito grande. E mais na frente a gente vai começar a compreender a função dele no movimento espírita, que não é muito bem entendida por nós por falta de aprofundamento, falta de visão crítica. Nossa visão crítica espírita é muito baixa. Não é? A gente critica muito um ao outro, mas a visão crítica de um processo, fazer uma análise em profundidade, e Deus queira que eu acho que esse livro aí, todos nós espíritas merecemos ler um pouco mais sobre o Dr. Bezerra, uns 1.300 páginas dá para ler numa encarnação. O que mais nós temos dele? Vamos vê-lo como intelectual. Ele, como abolicionista, em 1869, grave bem, ó, Kardec desencarnando, não é isso? Em 69, e Dr. Bezerra publicando um livro chamado A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação. Ele defende nesse livro a liberdade do escravo, mas com a inserção dos escravos na sociedade por meio da educação. Veja que coisa revolucionária. É um livrinho fino, já está publicado, foi encontrado na Biblioteca Nacional, né, e a gente pode dizer que não foi logo após o desencarne dele. Que é que nós vamos ver aqui? Esse livro, ele diz, olha, vocês querem acabar com a escravidão de uma hora para outra. Isso vai ser um caos no Brasil. Um caos para aqueles que têm, com base a economia na visão escravocrata, na visão de escravos, e esses escravos vão fazer o quê? Tem que ser inserido na sociedade. Aí ele faz uma defesa brilhante, por quê? Porque ele mostra que o Ceará teve a grande seca de 1845, que morreu praticamente todo o gado do Ceará, e muita gente, houve um êxodo enorme. E quem ficou, acabaram os escravos, venderam os escravos que tinham, porque eram coisas. Então, o que sobrou, as pessoas vendiam para poder sobreviver. E o que é que aconteceu? Tanto o Ceará como o Pará foram as primeiras províncias a não ter mais escravidão, porque a gente acha que a Lei Áurea acabou com a escravidão. Não, ela vem aos poucos acabando. A começar no começo do século XIX, a proibição do tráfico negreiro. Era feito na surdina, por debaixo dos panos, como descaminho, contrabando. E tanto que se algum navio negreiro fosse apreendido, os escravos eram libertos. Não podia ser mais escravos nem ser vendidos. Aí depois vem a lei do ventre livre, que aqueles que nasciam de pessoas escravas não eram mais escravos, mas continuavam escravos, porque não tinham o que fazer, iam ficar com os pais. Aí depois veio a lei do sexagenário, que tinha 60 anos, mas um escravo com 60 anos, o que é que faria? Quase nada. Mas veja que o Dr. Bezerra já vinha formando a instrução de como introduzir os escravos na educação, na sociedade. Não ocorreu assim. Não ocorreu dessa forma. Então, foi muito atropelado. E em 1877, então, ele faz esse livro com base no Ceará. Ele diz, olha, veja o Ceará, não tem escravo, não. As pessoas que lá trabalham remunerados. Agora, você veja o Ceará, 5 anos depois da seca, em 1850, teve um boom de crescimento, porque ele provava que as pessoas remuneradas tinham a qualidade de trabalho, eram mais produtivas do que o escravo. Não tinha outra forma de ser. E ele defendendo isso. Liberta os escravos, dê-lhe educação para que eles possam ser pessoas bastante produtivas. Em 77, ele faz esse discurso, porque teve uma grande seca também, de como resolver a seca. Foram 500 mil de pessoas que desencarnaram nessa seca. Ele foi redator também de jornais e era poliglota, né? Além do português, né? Ele sabia o latim, que era quase obrigatório na época dele, o espanhol e o francês. E ele escreveu, olha, segundo o dicionário biográfico brasileiro, Dr. Bezerra escreveu mais de 40 obras. E aí se destaca, a primeira dele foi o Diagnóstico do Cancro, a escravidão no Brasil, que a gente viu, a questão da seca. Aí vem alguns livros espíritas que ele publicava como fascículo em jornais, jornais de maior circulação do Brasil, que é o País e outros jornais, a Casa Assombrada, os Carneiros de Parnúgio,
Ele foi o tradutor de obras póstumas de Allan Kardec, como a gente diz. Ele publicou muitos textos no jornal País, que reunidos, aí foi publicado o livro, 3 volumes, Espiritismo e Estudos Filosóficos. Aí tem a célebre carta do Dr. Bezerra de Menezes, que inclusive é um documento de maior relevância para o movimento espírita, porque aqui ele responde ao seu irmão primogênito, o Dr. Manuel Bezerra de Menezes, o patriarca da família depois da morte do pai de Dr. Bezerra, que era um católico da Ordem do Cristo, quer dizer, uma pessoa muito católica, que faz uma carta para Dr. Bezerra, quando ele se afirma como espírita em 1886, muito decepcionado, execrando praticamente da família, mas eles ainda continuavam com amizades. E o Dr. Bezerra faz uma carta para o irmão. E essa carta é tida como um documento que reorienta o movimento espírita para o lado religioso. E isso é muito forte aqui no Brasil. E aí vem a loucura sobre o novo prisma. Então, essas 40 obras vão ser depois muito bem explicadas mais na frente, aqui não, né? No livro lá, do Dr. Luciano Klein. E veja que ele participava de várias sociedades, porque inclusive o Dr. Luciano Klein, ele encontrou que o Dr. Bezerra era também inventor, coisas patenteadas por ele, assim como Allan Kardec, né? Allan Kardec também foi inventor, já descobriram 3 inventos de Kardec patenteados, e o Dr. Bezerra também agora, para surpresa nossa. Que paralelo entre esses 2 homens, não é? Ele era da Academia Nacional de Medicina, como da secção de cirurgia, do Instituto Farmacêutico, da Sociedade de Geografia de Lisboa, porque ele tem um relacionamento com os portugueses muito bem, porque ele incentivava o comércio, da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, da Sociedade Físico-Química, de Sociedade Propagadora das Belas Artes, Sociedade Beneficente Cearense. Não é uma sociedade de beneficência caritativa, né? É uma sociedade, porque o termo beneficência era muito ligado às belas artes, não é? A trabalhos de estímulo à música, à poesia, às artes como um todo. E ele foi conselheiro do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, que era um marco em termos de formação de mão de obra também. Então, aí o seu lado intelectual. O que é que ele dizia com relação à questão intelectual? Fundo no seio da sociedade brasileira tem penetrado as raízes malditas do cancro da escravidão. Legado funesto de tempos barbarescos, em que o próprio Aristóteles punha a filosofia a seu serviço e os sábios brahmanes faziam o céu intervir em sua confirmação. Essa lepra social tem resistido a todas as revoluções salutares, que constituirão o mundo segundo as leis do Cristo e segundo os princípios de 1789, que é da Revolução Francesa, e também dos princípios, né, da Carta dos Direitos do Cidadão. Eu coloquei esse texto porque a eloquência com que ele fazia a defesa, se utilizando de um cabedal intelectual, né, que ele sabia latim, sabia os clássicos, então, é um intelectual. Bem, agora já no seu campo como espírita. Aqui já estou concluindo um pouco, eu dei uma carreirinha para a gente ter um tempo de conversar mais ao final. Dr. Bezerra tomou contato com a doutrina espírita em 75, com a leitura do Livro dos Espíritos, que foi ofertado por ele, por um colega de trabalho, Travasso, né, que foi o primeiro que traduziu o livro, e ele leu, diz ele, que o livro num dia só, mas você veja que ele só veio aderir e fazer um discurso público 10 anos depois. Porque o trabalho político tomava muito tempo a ele. Tem-se uma data de que ele aderiu ao espiritismo em 82, tá? Mas ele se afirmou como espírita para a sociedade, porque ele fazia parte da sociedade do Rio de Janeiro. E quando ele fez esse discurso para quase 2.000 pessoas no auditório da Guarda Nacional. Nessa época, o doutor Bezerra já estava com a saúde já bastante debilitada, não tinha mais posses, porque doutor Bezerra, nos estudos de Luciano, teve 15 filhos.
As literaturas elas variam de 9, 7 da primeira esposa, 2 da primeira esposa e 7 da segunda. Tem outras biografias que da segunda já teve 10, mas parece que o catálogo geral foram 15, mais uma adotada. E essa adotada se descobriu, o doutor Luciano descobriu, dando aqui um spoiler para vocês, que era a filha do sogro dele. E ele adotou, junto com a filha, com a esposa. E o sogro dele não era o pai da esposa dele, da segunda esposa, era pai da primeira. A segunda esposa era irmã por parte de mãe da primeira esposa. E eles adotaram. Fala-se que ela era médium também, essa esposa dele, que foi desencarnar em 1909. Então, Dr. Bezerra teve muitos filhos que desencarnaram. Chegou em 4 meses a desencarnar 2 filhos. Então, quando ele desencarnou, só tinha 5 filhos ainda encarnados. Então, você veja quantas dores ele não passou. Então, ele foi, a cada filho desse que desencarnado, era uma chaga na vida dele. E ele tinha um respeito por família muito grande, né? Um sentimento paternal. Então, ele foi, o que tinha de posse, ele ia dando, auxiliando as pessoas, e realmente não tinha muito recursos mais em casa por essa época. Mesmo sem deixar de ser político, mas a gente via que os políticos não tinham, para aqueles, né, como sempre, que pautava a vida dele pelo bem, pela ética, não tinha posses. Então, ele em 86, ele se afirma como espírita, aí quando a sociedade se emudece em relação a ele, ele começa a ficar um pouco esquecido, politicamente não. Ele até desencarnar, ele era chefe do Partido Liberal. Inclusive, se candidatou a deputado e ganhou na época da República. E parece que exerceu por 3 meses o mandato. Ele, atendendo a um pedido do Centro da União Espírita do Brasil, ele começou a publicar artigos no País, que era o maior jornal de circulação do país, aí no Brasil, usava o pseudônimo de Max. Ele assumiu a presidência da Federação Espírita e foi o redator também da revista O Reformador. Em 1890, ele escreve ao presidente da República, Marechal Deodoro, defendendo a Floriano Peixoto, defendendo os direitos de liberdade aos espíritas contra certos artigos do Código Penal brasileiro, que vinha proibindo o espiritismo de entrar no processo de cura e de receitar remédio. Então, ele faz a defesa. Isso, assim, é muito interessante porque ele, como médium receitista, mas ele era médico, ninguém poderia dizer que ele estava fazendo trabalho de curandeirismo, né, de charlatanismo. Mas foi um período muito difícil para o espiritismo nascente. De 90 a 91, ele foi vice-presidente da federação e depois ele é eleito presidente da Federação Espírita Brasileira. É quando ele institui uma visão realmente mais religiosa. E a gente vai compreender um pouco essa questão. A gente viu que ele, da sua formação, não é só por ser católico, mas ele não era católico atuante, é que ele tinha um sentido de religiosidade muito forte, como a gente viu. E aqui, quais são as obras dele como espírita? Né? Primeiro, ele foi um dos primeiros a introduzir o estudo do Livro dos Espíritos, ele fundou a primeira livraria espírita do país, e ele vinculou a instituição que ele participava, o Grupo Ismael, à assistência aos necessitados, que é sempre aquela visão voltada ao processo caritativo, material e espiritual. Veja a quantidade de livros que agora estão sendo publicados, livros estes que ele deixou, que ele fazia em fascículos pelos jornais, né? São muitos aqui, Casas Assombradas, Tradução das Obras, Carneiros de Parnúgio, que mais? O Casamento Imortal, o Evangelho do Futuro, História de um Sonho, Lázaro, o Leproso, o Bandido, Os Mortos que Vivem, Pérola Negra, foi agora publicado, Segredos da Natura, Viagem através dos Séculos. Como ele disse, ele gostava de escrever e lia muito. Né? E aqui vamos ver que ele diz como que ele é considerado, né, o Kardec brasileiro. Eu já o vejo um pouco diferente, mas que ele diz, olha, quando ele lê a primeira vez o Livro dos Espíritos. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Ele se voltou muito para os estudos bíblicos, principalmente quando os filhos deles começaram a desencarnar. Né? E tem filhos que desencarnavam em eternidade, filhos que desencarnavam. Ele tinha um filho que era
estava fazendo medicina, desencarnou com 25 anos. Teve outro que passou por um processo obsessivo muito grave, eu acho que foi este, que deixou sequelas mentais no seu filho. Então ele leu, mas não encontrava nada que fosse novo para ele. Entretanto, tudo aquilo era novo para ele. Era uma coisa interessante. Ele lia, era uma coisa nova, que ele nunca tinha lido, mas era como se ele já soubesse. É como se ele já tivesse lido ou ouvido tudo que se achava ali em O Livro dos Espíritos. Bem, agora o campo de ação do Dr. Bezerra como espírito espírita. Então, ele desencarna a 11 de abril de 1900, às 11 e poucas horas. Os seus trabalhos é muito ligado ao processo de desobsessão e curas, nada diferente do que ele fazia quando encarnados, né? Ele escreveu cerca de 25 livros por vários médiuns, Chico, Ivone, Divaldo, Valdo Vieira e tantos outros. Centenas de instituições espíritas têm ele como seu guia, e de pessoas, né? Quase uma devoção, né? Eu sou devoto do Dr. Bezerra. Tem os nossos problemas, a gente vai atrás do Dr. Bezerra, sempre ele. Há um relato, né, que em 1950 houve uma reunião no plano espiritual, comemorando os 50 anos da desencarnação do Dr. Bezerra, de trabalhos ininterruptos nesse campo de apoio aos mais desafavorecidos do plano espiritual. Aí narra-se que Celina, que é chamada enviada de Maria de Nazaré, e ele diz que ele podia ir para outro planeta mais bem-aventurado, ele pede para ficar no posto que ele está, atendendo aos irmãos, né? E aí é permitido. Isso é só uma visão que se tem de Dr. Bezerra no plano espiritual, que ela deve ser muito complexa, e na narrativa dos espíritos que narram o trabalho dele no plano espiritual, fala sobre isso, sobre a sua capacidade de comunicação mental, da sua extrema energia, da sua bondade, que não está só afeto ao movimento espírita, ele se coloca como espírita, mas a gente sabe que há narrativas que ele está em outras denominações religiosas, inclusive na área da Umbanda, em tantas outras áreas, porque o bem não tem barreiras, nós é que colocamos essas barreiras. Então, aí está um pouco do panorama deste espírito. O que é que eu trago aqui agora de reflexão? É o Allan Kardec brasileiro. Eu vou mais além, eu vou defender a tese de que ele é o sucessor de Kardec. Em Obras Póstumas, tem uma mensagem que Kardec dizendo, olha, as pessoas estão muito preocupadas se eu desencarnar, quem é que vai continuar a obra? E ele faz uma pergunta a um espírito, o espírito responde dizendo o seguinte, olha, Kardec, a sua tarefa, ela foi facilitada. Por quê? Porque tem um caminho todo traçado, ou seja, tem um planejamento. Aliás, não para Kardec, ele está dizendo que o sucessor de Kardec vai ter uma tarefa facilitada, porque o caminho já está todo traçado, ou seja, os fundamentos da doutrina espírita já estarão feitos. Então, se ele fosse fazer os fundamentos ou completar a doutrina, ele ia se perder em si próprio, né, como muitos se perderam. Então, ele diz que a referida tarefa dele, ela será penosa em outro sentido, porque ele vai ter que sustentar lutas rudes, e Dr. Bezerra sustentou lutas rudes. Não só como deputado, mas no movimento espírita até hoje, né? Há toda uma conversa sobre isso. Aí o espírito diz, a ti, Kardec, foi incumbido o encargo de conceber a doutrina espírita, mas o seu substituto é de executá-la. Pelo que esta pessoa terá que ser um homem de energia e de ação. Aí aqui o espírito diz que se admira da sabedoria de Deus em escolher os seus mandatários. Ele disse, Kardec, você possui as qualidades que eram necessárias ao trabalho que você tem que realizar. Mas você, Kardec, não possui as qualidades do teu sucessor. Kardec, tu precisavas de calma, da tranquilidade do escritor, que amadurece as ideias no silêncio da meditação. Já teu substituto precisará da força do capitão, que comanda o navio segundo as regras das ciências. As regras aqui do bom proceder científico. Exonerado do trabalho de criar a obra, o espírito dizendo que você, Kardec, vai desencarnar por conta disso, ele, o teu substituto, terá mais liberdade para aplicar todas as suas faculdades no desenvolvimento e na consolidação do edifício da doutrina espírita. Aí Kardec perguntou,
poderás dizer-me se a escolha do meu sucessor já está feita? Isso é por volta de 1866. Aí ele diz, está sem o estar, não, porque é dado ao homem o seu livre-arbítrio. Pode, em algum momento, recuar diante da tarefa, a pode qual ele falhar. próprio elegeu. É também indispensável que este seu substituto dê prova de si, de sua capacidade de devotamento, desinteresse e abnegação. Se deixasse levar apenas pela ambição, pelo desejo de primar, seria certamente posto de lado. Aqui tem uns pontos que nós escolhemos, nós vamos fazer um artigo sobre isto, mas nós estamos colocando que o sucessor de Kardec, que ele achava que ia ser na França, foi Dr. Bezerra de Menezes no Brasil. Por quê? Porque o espiritismo, a cúpula que os espíritos estavam passando para Kardec, não era mais livros doutrinários, era a concepção de uma religião espírita. Isso nós vamos provar no artigo com os manuscritos que estão aparecendo, aonde os espíritos estavam induzindo e determinando a Kardec que ele teria que constituir uma religião. E se Dr. Bezerra é criticado porque deu viés religioso ao espiritismo no Brasil, ele simplesmente estava obedecendo ao plano dos coordenadores da codificação. É isso, amigos. A felicidade sem lindes existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para tapetar a senda que um dia percorreremos. Este é o continuador da obra de Kardec, da obra da codificação. Lira, parabéns, meu amigo. Eu gostaria de ser bem sincero, viu, Lira? Porque quando a gente idealizou você abrir essa programação especial, não que Bezerra precise da nossa homenagem, mas se nós não formos reconhecidos aos homens, como é que a gente quer ser reconhecido por Deus, né? E aí, quando a gente te colocou para abrir essa singela homenagem a esse grandioso espírito, é porque eu sabia que você iria dar esse contorno assim, histórico, aprofundado, mas eu diria até que você foi mais brilhante, viu? Você fez um fechamento que eu concordo em gênero, número e grau dessa condição do Bezerra ser sucessor de Allan Kardec, porque você deixou bem claro, ele não deixou de lado a política, pelo contrário, continuou sendo político, alicerçado que ética, não é verdade? Na prática social. Aí ele tinha essa autoridade, mesmo quando na tribuna, como você foi muito feliz, disse, até tinha um Rui Barbosa, tinha outros grandes nomes, né? Mas ficavam sensibilizados porque sabiam dessa ética e, sobretudo, da prática social, sem deixar em nenhum momento de atuar como político, né? Com responsabilidade social. Então, você foi além, eu gostaria de parabenizar. É isso que vários e vários aqui que entraram colocaram com muita propriedade, lhe parabenizando pela excelente palestra, por essa visão que você colocou. Eu penso, viu, que te prepara, porque vai ser o pontapé inicial. Se essa foi a primeira palestra, você disse foi a primeira, não foi sobre Bezerra? Foi, eu tô vendo aqui o chart, as pessoas, assim, rapaz, religião espírita, e Kardec disse isso, eu também me surpreendi. É um estudo novo, quem tiver curiosidade, assim, eu não vou muito pelo lado religioso, não, digo logo, mas eu vou pelo lado da pesquisa. Existe uma prece de Kardec que já está no portal Projeto Kardec, é uma prece de 1866, um manuscrito original da Lavra de Kardec, né? Existe o papel, existe tudo, lá tem um facsímile e tem... e lá Kardec dizendo aos espíritos pedindo força a eles pela determinação de criar uma religião. E que Kardec já colocando um local que ia ser expatriado, eu estou falando isso porque já está público, tá? Kardec tem escolhido o cantão de Locarno, que é na Suíça, vizinho ao norte da Itália, aonde ele ia expatriar para escrever sobre uma religião.
Mas não é só sobre esse manuscrito que nós vamos fazer o artigo sobre essa questão da religião. Kardec, lógico, não é uma religião como a gente pensa, doutrinário, mas tem um célebre discurso dele no Dia dos Mortos, né? De 1868, que ele fala, olha, o espírito não é uma religião como vocês estão dizendo, mas ele já estava constituindo, e tem outros manuscritos que aí viram a baia. No momento oportuno, vai ser, eu acho que esse mês ou próximo, vai ser divulgado um artigo a 8 mãos, falando sobre esses documentos, tá? Esses documentos. E depois eu vou fazer um artigo sobre essa questão desse viés religioso do movimento espírita no Brasil, mas não é assim um artigo porque eu achei que seja, é tudo baseado em documentos, fatos. Inclusive, só trabalho em cima de dissertações e teses, não trabalho em cima de livros espíritas. Muito bom, muito bom. É isso que a gente precisa, não mais achismo, não é? Porque precisamos de conteúdos assim históricos e que já está servindo para dar margem ao quê? A discussão sadia, porque, como nos diz Emmanuel, da discussão nasce a luz, não é verdade? E do contraditório também, né? Não significa tudo que foi dito aqui. Com certeza, com certeza. Seja verdade absoluta, mas não, em cima de fatos. Perfeitamente acima de fatos confirmados, pesquisas históricas. Então, eu particularmente admiro muito o seu trabalho e que você deu o pontapé inicial no seu primeiro livro, acredito que foi o primeiro livro, né? E que com sucesso enorme, justamente por isso, né? Então, eu gostaria de te parabenizar, pedir ao próprio Bezerra, a espiritualidade amiga, que continue abençoando, te amparando nesse trabalho de pesquisa, de colocar essas verdades, tá? Pelo menos para a gente se deleitar e também procurar verificar. É isso que você suscita, como você diz sempre, não está fechado. Eu estou trazendo material para pesquisa, para que outros também o façam, né? Eu sempre me filio muito nessa sua colocação, e é nesse sentido que um pesquisador sério como você tem colocado para nós. Então, eu parabenizo, agradeço, como está externando aí, tá? A presença de companheiros, amigos, Bruno Tavares, viu? Lá da Casa dos Humildes. Que eu mando um abraço para ele. Tem um estudo com o Dr. Bezerra, né? Dr. Silvio, Mariana e tantos quantos. Aí estão. Pronto, isso é bom. Isso é bom. Agradeço a presença do nosso amigo Silvio Mariano aí, ó. Enfim, a Silvia, a Vanderlei e todos nós. Zilda Maciel, nossa amiga Zilda Maciel. Que, aqui a Zilda está dizendo aqui, ó, religião espírita. Se preocupe não, Zilda. Vão aparecer os documentos. Eu não estou falando por Carolice, não. Eu também me inquietei bastante, mas é tudo sobre documentos da época de Kardec e da Lavra de Kardec. Com certeza. Daniel Santiago é meu irmão, viu? Grande contribuição, grande palestra, grande conteúdo, enfim. Nós gostaríamos de, e já antecipando, agradecendo a todos a presença daqueles que estiveram conosco, os que se expressaram, aqueles que vão entrar no canal, porque essa live, como todas do Bezerra, vai ficar lá postada e vocês podem ir lá, anotar, escrever, entrar em contato com o nosso amigo Lira, que ele é muito aberto para o diálogo, conversação. E aí, vou aproveitar antes da prece, Lira, que eu já pedi para você fazer, nós vamos já divulgar a palestra do dia 11, ou seja, quarta-feira próxima. Será com a nossa caríssima Mercedes Almeida, muito querida aqui, viu, Lira, no Bezerra de Menezes, no nosso NEBEM. Ela, para quem não sabe, faz parte do Amor e Caridade, da cidade de Carpina, aqui em Pernambuco. E o tema dela, salientando que todos os temas eu pedi para que os próprios facilitadores me sugerissem, tá certo? Por confiança, pelo carinho, pela responsabilidade de cada um deles que nós temos, particularmente. O tema dela, ela propôs a falar sobre Bezerra de Menezes, 2 pontos, médico, espírita, servidor mínimo e paternal. Ele sempre, nas suas
contribuições, né, mensagem, ele sempre termina com esse termo, servidor humílimo e paternal. E a moderadora será a nossa querida Ana Elizabeth Rodrigues Vilarim, que é nossa irmã consanguínea e atual presidenta do Núcleo Espírita Bezerra de Menezes. Você também, Lira, está convidado também a assistir, se não tiver evidente compromisso, viu? Então, gostaria que você fizesse seus agradecimentos finais e continuasse com a prece. Não precisa devolver a palavra para mim. Você já pode encerrar com a prece, tá certo? A palavra é sua novamente e o agradecimento não só meu, mas de todos os integrantes, diretores, colaboradores do Bezerra e todos aqueles que prestigiaram e vão prestigiar o seu trabalho. Obrigado, Lira. Eu é que agradeço a oportunidade destas reflexões. Não é fácil entender, né, a complexidade de cada um de nós. Então, rogamos ao Pai que o trabalho de Luciano ele chegue a contento. Eu creio que daqui a um mês é divulgado este compêndio da vida do Dr. Bezerra e que Jesus nos intua para que consigamos transformar os conhecimentos espíritas na ação da caridade, não é? Porque o grande lema espírita é que fora dela nós não cresceremos. Fora da ação, da ajuda do outro, do encontro ao outro, não evoluímos, porque o outro é o espelho da nossa qualidade de ser espírito. E que Jesus e o Dr. Bezerra de Menezes, que nos auxilia a todos, incondicionalmente, o nosso reconhecimento e pleito de gratidão por muito que ele nos faz, porque é costume a gente só achar que somos ajudados quando nos livramos de grandes dificuldades, mas o auxílio é contínuo, em todas as fases da nossa existência. Somos um núcleo do bem, todos nós trabalhamos no núcleo do bem, e quem está na doutrina espírita, maior responsabilidade aí tem, graças a Deus. Maravilha! Olha o Wanderson Marçal, aí a Carmecita, Cícera, Gisélia, todos parabenizando você, Lira. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos. E até a próxima, né? Obrigado. Vamos convidá-lo novamente, amigo. Obrigado. Muita paz a todos. Vai lá.